Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Podemos assentar, irmãos? Deus de poder e graça. A ministração hoje não será longa, né? Eu que o diga, né? É que Deus quiser fazer, Ele faz. Mas eu digo que não vai ser longa. Só para dar tempo de louvar também o Senhor. Vi todo mundo louvando hoje. Eu disse, eita, que hoje é o dia. Então não precisa os irmãos ficar em pé. Estou um pouco travada, pescoço, coluna, está tudo travado aqui, mas nada que me impeça de glorificar meu Deus nesta noite. Glória a Deus. Esse louvor retrata exatamente o que eu estou sentindo nesse exato momento. Às vezes minha filha fala assim, eu falei, acho que eu vou chegar na igreja e vou falar, pastor, tem uma palavra aí prontinha na ponta da agulha que eu vou passar para você. Minha filha é mesmo, né? Depois eu não, mas eu tenho essa questão comigo. Se eu posso fazer para o homem, por que eu não posso fazer para o Senhor? Porque se eu estivesse travada como eu estou aqui, amanhã eu estarei trabalhando, então não me custa estar aqui na casa do Senhor buscando Ele. E eu sei que no Senhor o nosso trabalho não é em vão. Amém. Se Deus quiser me restaurar daqui, eu sair desse culto curada, restaurada, amém. Ele é o meu Deus e é o meu Pai. Se Ele não fizer, Ele vai continuar sendo o meu Deus e o meu Pai. Amém? Então só feche os seus olhos, não vai esperando uma grande voz, porque para começar eu não vou louvar para vocês. Amém. Eu vou louvar para o meu Deus. Amém? Então que Ele seja glorificado nesta noite. Um hino bem conhecido, um louvor bem conhecido, mas que retrata muito a minha situação nesses dias. Diz assim: se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me
Em Ti, Senhor, tenho depositado todos os meus dias, ó Deus. Te peço, Pai amado e querido, que quebrante o nosso coração nesta noite, que nos ajude, Senhor, a não olhar para as dificuldades, para as diversidades, mas que possamos olhar para Ti, porque Tu és o motivo, Senhor, da nossa existência, Pai. Se hoje estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor tem nos livrado de tantas coisas, Senhor, de tantos perigos, de tantas enfermidades, de tanto homem sanguinário, Pai. Te louvamos, Deus, e te agradecemos, Senhor, por esta rica oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá na Tua casa, Pai, em união com os nossos irmãos. Ó Deus amado e querido, aprendendo cada dia mais um com os outros, Pai. Fica conosco, é o que eu te peço e desde já te agradeço, no nome e nos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. E graças a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor agora, que se encontra lá no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 7 em diante. Palavra do Senhor Jesus, que se encontra no livro de Ruth, no capítulo 1, do versículo 7 em diante. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de poder, Deus de graça e paz. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluias. Amém? Ruth, capítulo 1, do versículo 7 em diante. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Glória a Deus. Deixa alguém procurando ainda. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Deus. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas a caminho, e voltando para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as, e elas, porém, choraram em alta voz. E disseram-lhe: Não, iremos contigo ao teu povo. Então Noemi disse: Volta, filhas minhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos seja por maridos? Tomai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda que eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-ei até que viessem a ser grandes? Obster-vos-ei de tomardes maridos? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Tu também volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me instes para que eu deixes e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fostes, irei eu contigo. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Oh Deus, aplica a força da tua palavra sobre o nosso coração nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, até chegar ao entendimento, Pai, da tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Hoje estava lendo sobre Ruth, sobre Noemi. E esse texto ele me chamou a atenção pelo fato de que, às vezes a gente fala muito sobre Ruth, né, sobre Noemi, de ter sido aquela mulher que realmente renunciou, ela mudou com a sua sogra. Mas algo que eu notei sobre a questão de Ruth e Noemi. Noemi, o seu esposo, Elimeleque, houve um período de fome na cidade de Eufrates, né, Belém de Judá, e um período grande de fome. Então, Elimeleque pegou sua esposa e seus 2 filhos, que eram Malom e Quilom, e foi para uma terra onde sabia que lá ia ter fartura, e foi para lá, para este lugar, e eles foram até felizes por um determinado tempo neste lugar, porque lá os seus filhos se casaram com mulheres moabitas, eles foram para a terra de Moabe. Então lá os seus filhos se casaram, as suas noras, que foi Ruth e Orfa. Só que foi um período curto, porque a palavra do Senhor vai nos falar que não durou muito. Logo morreu o Elimeleque, esposo de Noemi, e morreu seus 2 filhos, Malom e Quilion. E ela ficou muito triste, porque agora estava numa terra desconhecida, não tinha esposo, não tinha filhos, os filhos não lhe deram mais filhos, ou seja, netos. E aí ela se viu numa situação difícil. Como eu vou ficar aqui, não conheço ninguém, quem eu conhecia já não habita mais comigo, já não está mais perto de mim, então eu tenho que voltar para a minha terra. E ela ficou sabendo que a terra da qual ela havia saído alguns anos atrás já estava boa. O Senhor Deus já havia abençoado aquela terra, já havia fartura de novo naquela terra, né? Lá em Belém de Judá. Então ela voltou, falou para suas noras: vou de volta para a minha terra, né? Vou buscar, vou de encontro ao meu povo, porque não há o que fazer aqui. Ninguém adora o mesmo Deus que eu adoro. Os deuses aqui são diferentes, os costumes de vocês são diferentes. Eu não tenho mais o que fazer por aqui. E aí as noras falam: não, se você for, eu vou com você também. E aí, onde relata essa história de que elas vai e diz: não, vamos se despedir, vão vocês 2 para casa da sua mãe, né? Lá todo mundo sabe o que aconteceu. Vocês de fato são novas, jovens, bonitas, né? Bem dotadas não só de beleza, mas também são pessoas humildes, têm um coração bondoso. Vão arrumar um marido, vai informar a sua família. E aí elas choraram, não quiseram. E aí quando Noemi insistiu muito, Orfa por sua vez cedeu e foi para a casa dos seus pais. Mas Ruth não. Ruth ela se apegou muito a Noemi. E o interessante da história de Ruth, a qual o Senhor quer nos falar nesta noite, é que Ruth ela renunciou. Noemi não quis renunciar e fez bem ela de não renunciar ao seu Deus, o seu povo, de não renunciar aos seus costumes. Então ela sabia para onde ela poderia recorrer, mesmo ela dizendo que ela estava amargurada porque Deus havia lhe pesado a mão. Mas se a gente for olhar os fatos bíblicos, Deus mandou Elimeleque saindo de Judá. Olha, sai que a terra vai ter fome? Não mandou. Falou para os filhos? Não falou. Então ele foi por conta própria. Sabe quando isso acontece com a gente? A gente quer muito uma coisa, tipo, não estou conseguindo emprego aqui, eu vou para outro lugar porque eu sei que tal lugar vai dar certo. Aí chega lá, acontece uma tragédia, porque Deus, mas você perguntou para Deus? Você esperou a resposta de Deus? Aí você joga a culpa em Deus. Não deu certo porque Deus, né, fez aquilo, porque Deus não foi bom, Deus pesou a mão. Então, isso acontece com a gente vê muitos fatos por aí. É claro que aqui o povo é um povo realmente fiel ao Senhor. Pergunta, só sai do lugar quando Jesus disse: está aprovado, varão, pode ir, né? Glória a Deus. Então, é exatamente isso. Ela saiu, e aí quando ela se viu nessa situação difícil, ela foi. E aí já foi a vez de quem? De Ruth. Ruth, ela renunciou à religião dela,
as divindades delas que ela tinha dos moabitas, porque eram deuses pagãos, sabe? Um Deus que tinha olhos, mas não via, tinha mão, mas não apalpava, tinha pés, mas não andava, e o povo fazia muito sacrifício, se rasgava e fazia oferendas, e nada de vir uma resposta. Certamente, que Noemi, o seu esposo e os seus filhos, quando moravam numa família, cultuavam ao Deus, e elas viram o costume de como era adorado aquele Deus, de como as coisas eram conduzidas naquele lugar, e aquilo já foi moldando, né? Já foi entrando no coração delas, e elas foram vendo que era diferente. Então, por achar que eles eram diferentes, certamente ela quis seguir eles, porque elas queriam saber mais sobre quem era o Deus ao qual a sua sogra Noemi servia. E o interessante é porque ela foi lá e disse: não, eu vou. A frase que eu mais gosto é do versículo 16, que ela diz assim: olha, não te preocupa, eu não vou te deixar. Sabe por quê? Você não pode, não insista, não tira da sua cabeça dizer que fica, porque eu sou igual uma mula. Quando eu empano com uma coisa, aquilo ali, pronto. Se eu disse que eu vou com você, eu vou com você e sangue na canela, nós juntas. E elas foram, e ela disse: olha, não me obrigue a ficar, eu vou te seguir, porque aonde quer que você for, eu irei. Onde você deitar, eu vou deitar. O que você comer, eu vou dormir, eu vou comer. Então, o que você vestir, vamos dividir junto. Por quê? Porque o seu povo agora será o meu povo, e o seu Deus também será o meu Deus. Glória a Deus. Gente, é maravilhoso você ver uma pessoa renunciar às suas religiões, renunciar às suas crendices, renunciar às suas divindades, para servir um Deus do qual ela só ouviu falar. Ela ouviu a nora, o sogro, o marido já falecido que já havia falado. Então, assim, ela queria saber de fato como que era esse Deus. Então ela renunciou, ela teve essa questão de: não, já sei quem é os meus, eles nada podem fazer por mim, agora eu quero saber do seu, porque eu vejo que grandes coisas ele já tem feito por vocês. Já ouvi história de que tirou o povo do Egito. Não tá, gente? Eu estou comentando que deve ter mais ou menos o contexto dessa conversa. Já vi histórias que o que ele fez lá com o faraó lá no Egito. Então é esse Deus mesmo que eu quero conhecer. Então ela tomou essa decisão, e foi uma sábia decisão. Ela saiu, né? E Ruth saiu com Noemi lá da terra dela, da terra de Moabe, dos moabitas lá, e foi em rumo a Jerusalém, ou em rumo a Judá, perdão. Foi em rumo a Judá. E assim, o melhor de tudo é porque ela não olhou para trás. Ela não pensou: vai ficar minha mãe, meus irmãos, meu pai, né? Tá ficando. E eu vou indo, já que, né, vou com minha sogra. Ela não pensou nada disso. Ela simplesmente disse: eu vou. E sabe o que é mais interessante? É que Jesus também fala isso pra gente. Se você não deixar o seu pai e a sua mãe vir após mim, você não é digno de mim. Se você não deixar seu irmão, sua irmã, né, e vir após mim, não é digno de mim. Pegue a sua cruz e siga-me. Eu acho que isso já está bem na cabeça de Ruth, porque ela já tomou a decisão dela exatamente como disse o Senhor Jesus, que a gente tem que renunciar. E o renunciar não é fácil. Para Ruth também, eu creio que não tenha sido fácil ela ter que renunciar o povo dela. Mas as religiões, né, os deuses, as coisas, as crendices a qual ela já havia, né, feito oferendas, as histórias, as lendas, porque são mais lendas mesmo. Não é um Deus vivo todo-poderoso. Então ela teve esse passo: vou fazer algo diferente, eu vou em busca da verdade, porque a verdade é quem liberta. Então ela foi em busca dessa verdade, que a verdade é Cristo. Então ela saiu das trevas e veio exatamente para a luz, não é verdade? Então essa mudança, Jesus fala lá na sua palavra, lá em Mateus 3, que é um novo nascimento. Lembra quando ele falando com Nicodemos? Então ele disse assim que a gente precisa nascer de novo. Se a gente nascer de novo, aí é que a gente vai ver o reino
que era o reino de Deus. Por isso ela seguiu a sua sogra. E ela foi uma pessoa muito bem sucedida, né? Então lá em João 3,3 vai falar: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ela foi exatamente essa mudança que a Ruth fez. Foi fácil para ela? Não. Nem sempre é fácil a gente abrir mão das nossas, como é que eu digo, crentices, religiosidade. Nem sempre é fácil você abrir mão de algo que você jura que não é um vício, mas é um vício. Nem sempre é fácil você abrir mão da sua mãe, do seu pai. Não é abandonar, não é abandonar. Sua mãe não quer ser crente, seu pai não quer ser crente, não quer servir a Jesus. Sirva você, sempre orando para que eles venham ser alcançados. Não é deixar para lá, abandonar para lá. Não quer nada com Deus, vou deixar e a Deus dará. Não, não é. É sempre intercedendo a Deus: Senhor, assim como eu te conheço, que eles também iam te conhecer, sempre falando. Então, porque é exatamente isso. E essa mudança, quando a gente vai para fazer esse tipo de mudança, você tem que ter certeza de uma coisa: eu sei quem é o Deus que eu sirvo, eu já ouvi os milagres que Ele fez, eu vejo os milagres, além de ouvir, eu já vi muitos milagres que Ele fez. E aí você passa a procurar, a caminhar com Deus. Em momento nenhum da história de Ruth, você viu Ruth retroceder. Mesmo quando ela chegou lá, ela viu a situação, ela viu que a terra era uma terra boa. Inclusive, quando ela chegou, estava no melhor tempo, que era o tempo da colheita, dos trigos, das espigas, do arroz, do que eles plantavam. Estava na época da colheita. Então ela viu como a terra era uma terra farta. Mas em momento nenhum ela pensou: deixei o meu pai, deixei a minha mãe, agora estou aqui só eu e minha sogra, e se eu não for marido vai ficar só eu e ela. Não, em momento nenhum ela pensou isso. Porque essas mudanças são necessárias para a nossa vida. Nós precisamos mudar, e nós só conseguimos mudar com o auxílio do Espírito Santo. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem nos convence, quem nos conduz, né, a Jesus Cristo, porque Ele nos convence do nosso pecado, do juízo. Ele nos convence de que nós precisamos, né, estar com Jesus. Ele nos convence da justiça. Então Ele é a única pessoa que pode te convencer. Então a gente precisa dessa convicção, assim como a Ruth teve, de sair do meio da sua parentela, de renunciar aos seus deuses, de desviar daqueles caminhos, né, de crentices, de lendas. E ela foi em busca de algo que ela tinha certeza que era bom para a vida dela, e que de fato foi bom para a vida dela. Porque somente em Jesus Cristo é que nós precisamos compreender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Às vezes a gente fica se desgastando com muitas coisas. Igual eu vejo, tem pessoas que hoje tá chorando, buscando auxílio com o Senhor. Aí amanhã já está lá. Não, mas se eu fizer tal coisa, né, Deus vai me perdoar, porque Deus entende, Deus sabe. Gente, a gente tem que ter o pulso firme. Olha, Ruth é uma mulher de Deus. Ela teve uma decisão única, da qual ela não voltou atrás, porque o Senhor disse que a palavra do crente tem que ser sim, sim, e não é não. Não é sim agora. Não. Sim, não. É sim, 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 pronto. E não é não. Porque aquele que põe a mão na arada e olha para trás não é digno de entrar no reino de Deus. Então você coloca a mão no arado e continua, e segue em frente. E vai pedindo para o Senhor Jesus. Então assim, a gente precisa muito estar com o Senhor Jesus. Se hoje eu me disponho a andar com Jesus, mas amanhã eu já estou lá na roda dos escarnecedores, o Senhor diz que feliz é o homem ou o varão que não anda, né? Que não se assenta, que não se detém no caminho dos pecadores. Então você não precisa andar, se assentar e se deter no caminho dos pecadores. Ah, mas é porque assim eu vou conseguir eles para Jesus. Não. Assim você vai envergonhar o Evangelho de Jesus. Porque se hoje você está na igreja, amanhã você está em outro lugar que não é propício à vontade de Deus, você está envergonhando o Evangelho de Jesus. Você não está envergonhando a igreja, é o Evangelho que você está escandalizando.
Porque pessoas vão ver que você está num local do qual não era para você estar, e aí vai falar, nossa, e isso é porque isso que é crente. Aí você perde a credibilidade. Se você for falar do amor de Jesus, a pessoa não vai dar crédito a você em momento nenhum. Por quê? Mas eu te vi em tal lugar. Mas eu estava pregando a palavra. Eu ouvi isso essa semana. Mas eu estava pregando a palavra. Eu disse, pregando a palavra num bar, sentado, ouvindo música secular no seu próprio carro. A música era secular, então, que pregando a palavra foi esse. Né? Então a gente precisa estar atento a essas coisas. A gente precisa ser bom exemplo. A Ruth foi um exemplo tão bom que até o Boaz olhou para ela e depois fez altos elogios para ela. Você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher digna, você é uma mulher sábia. Porque ela mostrou a mudança que ela teve na vida dela. E Boaz sabia que ela era moabita. E sabia o que aconteceu com ela lá na terra dela, o que aconteceu com Noemi na terra dela. Então, assim, as pessoas precisam olhar para você e saber o que você fez e hoje quem você é. Porque o seu passado nada interessa. O que interessa é o que você vive hoje, o agora. Porque o Senhor Jesus disse que quando a gente toma a decisão de andar com Ele, de caminhar com Ele, de estar lado a lado com Ele, o que você fez é passado. Ele apagou, passou a borracha. O inimigo ele te acusa todos os instantes. Mas você tem que falar, hoje eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Eu sou lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Então a gente precisa ter essa convicção. Ela foi uma mulher honrada naquele lugar. E ela foi tão honrada que Deus abençoou, que ela teve alguém que viesse redimir ela, alguém que deu a ela uma família. Aí daí vem, já passa a ser a família, né? Já é da família de Jessé, que aí vem o rei Davi, e aí começa toda a história maravilhosa. E foi através de quem? De uma mulher que nem era judeia, que nem era hebreia, que nem era de Israel, sabe? Assim, vamos falar assim, que todo mundo entende que é uma só, que não era israelita. Quem era israelita? Era Noemi, seu esposo e seus filhos. Ruth era de Moabe, era da terra dos moabitas, né? Então ela veio com Noemi e chegou e deu um bom exemplo. Era tão bom exemplo que até os servos falavam, não, essa aí veio com Ruth, com Noemi, é a nora de Noemi, ela perdeu o marido, mas ela está aqui trabalhando, ela está aqui sendo honesta, não pegou nada de ninguém, ela pede para fazer as coisas, ela se dispõe a fazer as coisas. Então, é isso que nós precisamos ter. A gente precisa ser um bom exemplo para as pessoas olharem para a gente e falar, eu sei quem ela era e eu sei quem ela é hoje. Eu sei quem ele era e eu sei quem ele é hoje. Então, vale a pena servir a Jesus. E aí, os frutos vai acompanhando você. Por quê? Porque você está andando na luz. E a luz é Jesus Cristo. É só Ele quem nos transforma. Então, assim, é preciso compreender que a nossa reconciliação não reside somente numa religião ou em um cargo. Não, eu vou renunciar, eu vou para a igreja, chega lá, o pastor vai me dar um cargo, eu vou ser, diaconisa, obreira, eu vou ser evangelista, missionária. Não. A sua convocação, o seu chamado, a sua disposição de estar na casa do Senhor não tem que depender de cargo, não tem que depender daquilo que foi proposto para você fazer, mesmo porque pastor nenhum vai falar para você, vem para a igreja hoje, aceita Jesus que amanhã você vai ser pastor, amanhã você vai ser diácono. Não existe isso. Então é um trabalhar de Deus, é Deus que vai forjando o nosso caráter, é Deus que vai transformando, nós vamos alcançando a redenção em Cristo Jesus. E aí a gente precisa dar um lugar para que o Senhor Jesus venha fazer isso na nossa vida. Então a pessoa, quando ela sabe que vai para Jesus, ela tem que saber algo importante. É somente através de Jesus. A gente estava falando na escola dominical no domingo passado que tem a religião, o pessoal fala assim, todas as religiões levam
gente falou, não, só quem leva a Deus é Jesus Cristo, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você só vai ao Pai através de Jesus Cristo. E quem te convence de que você precisa de Jesus Cristo, de que você precisa mudar a sua vida, é o Espírito Santo. Então, a gente vai ter mudanças na nossa vida, que as pessoas possam olhar para você e ver que você realmente é serva do Senhor Jesus. Vamos ter as mesmas atitudes que Ruth teve. Se você for querer saber mais sobre Ruth, leia lá a história. É bem pequeno. Os capítulos aparecem em uma hora, você lê todinho, Ruth. Lê até mais. Lê 3 vezes até, se possível. Mas é uma história tão boa, tão maravilhosa, que nós, mulheres e homens de Deus, devemos nos espelhar, né, nas atitudes dela, na mudança que ela teve e em tudo que ela fez. Para dizer para ela, para dizer o que ela havia falado para Ruth, para Noemi. Ela disse, olha, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E de fato, isso aconteceu na vida dela. Então nós possamos também nos expor e falar a mesma coisa. Eu sirvo um Deus vivo, um Deus verdadeiro. Eu não sirvo religião, eu sirvo a Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E aí a gente começa a caminhar com Deus e Deus vai dando todos os passos por nós. Aquilo que é impossível para nós é possível para Deus. Porque aquilo que é possível para nós fazer, Deus permite que nós venhamos fazer e não que Ele faça. Porque o maior Ele já fez por nós. Ele nos deu vida eterna, estando nós mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Então Ele nos deu vida eterna e vida em abundância. Quando ela se torna em abundância? Quando eu começo a obedecer ao Senhor Jesus, quando eu começo a focar o que é que o Senhor quer para a minha vida, porque não é o que eu quero, é o que Deus quer. Por isso a gente tem que falar sempre, Senhor, que seja feita a Tua vontade em mim, que seja feita a Tua vontade na minha casa, que seja feita a Tua vontade na igreja. É sempre a vontade do Senhor que tem que prevalecer. A nossa é só de obedecer, não é de questionar a Deus, por que, Senhor? Mas para que, Senhor? Não, Senhor, para que eu estou aqui? Que seja feita a Tua vontade em mim, que assim seja. E vai buscando que o Senhor Jesus tem algo maravilhoso para nós, amém? Os irmãos estão entendendo a mensagem? Então, assim, quando dizemos que é somente através do Senhor Jesus, Noemi, e quando Noemi saiu com Ruth, com certeza elas iam falando no caminho, né? Olha, meu Deus, Ele pesou a mão sobre mim, mas vou te contar. E aí vai caminhando estrada fora, porque não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha Uber, não tinha táxi. Tinha alguns camelos. E olha lá, eu acho que nem camelo ela tinha, né? Então elas voltaram andando e conversando. E aí eu creio que nesse intervalo Ruth foi se apaixonando ainda mais por Deus. Amém? Se você não lembrar de nada disso que eu falei aqui, então você memorize só lá Filipenses 2:10, que diz assim, ó, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso já basta. Viu? Se você esquecer de tudo que eu falei sobre Ruth, lembre disso aqui, que toda língua há de confessar. E por que, irmã? Porque Ruth era moabita. E ela confessou que o Deus de Noemi, que era uma mulher de Israel, fosse o mesmo Deus dela. Então a palavra do Senhor diz que para que o nome de Jesus, para que em o nome de Jesus todo o joelho venha se dobrar. E quantos gentios se renderam? Quantos romanos se renderam? Quantos povos, nações se renderam e estão se rendendo? E a nossa oração é que ele seja alcançado mais ainda. Porque como disse o irmão André, os dias eles estão sendo abreviados. Está com dúvida? Leia Mateus 24. Aí Deus vai esclarecer a sua dúvida sobre a abreviação dos dias. Você acorda, parece que a cada ano que passa, o relógio ele anda mais rápido ainda. A rotação da Terra
Batista diz que já mudou e mudou muito. Então, tudo isso acontece, vai acontecer e está acontecendo, é porque é só um aviso: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Guarda o que tu tem para que ninguém venha tomar tua coroa. O que tu tem? Jesus, fé, amor, espalha o amor de Jesus. Então guarda para que ninguém venha tomar tua coroa. Persevere na caminhada. Não é fácil. Não é fácil caminhar com Jesus. Mas eu vou te falar que não é fácil. Pior ainda é arder no inferno. Porque você não vai ter a visão que o rico teve de ver Lázaro lá no céu. Essa visão certamente você não vai ter. Lá a palavra do Senhor diz, lá em Apocalipse, que lá é só choro e ranger de dente. É pedir socorro de onde não vem o socorro. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de buscar é agora. O tempo de fazer é agora. Porque se nós negligenciarmos a palavra do Senhor agora, naquele momento não tem ai papai, ai Jesus, ai mamãe, não tem. Não tem. É só choro e ranger de dente. É isso que a palavra do Senhor diz. Que nós possamos nessa noite tomar um despertar para a nossa vida. Nos posicionar em relação à palavra do Senhor. Para de brincar de ser crente hoje e amanhã ser um Raimundo no mundo. Para, gente. Vamos firmar somente em Jesus, olhar somente para Ele. Porque é através dele que nós chegaremos no céu. Ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Não adianta eu estar na igreja hoje e amanhã estar em outro lugar que não é propício aquilo que Deus quer para a minha vida. Ou eu desço do muro de vez, e se eu ficar em cima do muro tem um perigo. Satanás está até pouco preocupado com o perigo do muro. Ele disse, já é minha mesmo. Porque é indecisão. Você está indeciso? Peraí, vou te mostrar o tom da decisão aqui, já que você não quer descer do muro. Então desça e caia as pedras também de você. Está difícil abrir mão de algum vício, está difícil de abrir mão de algo que você não consegue, porque, meu Deus, eu não tenho nada, é só isso. Aí Deus fala, mas é só isso que eu quero. É exatamente isso que eu quero. Então, vamos abrir mão daquilo que a gente pensa que é bom para nós, porque Deus sabe o que é bom para nós. Amém? E que Deus nos abençoe, nos dê a graça de sermos como Ruth, renunciar a cada dia, renunciar o comodismo da nossa casa, né? É muito bom estar dentro de casa, renunciar os amigos que não são amigos, porque o amigo de verdade fala, mas tu não é crente? Então, vai me chamar quando vai na tua igreja, ou vamos quando na tua igreja. Não é aquele que te chama para ir para o boteco, é aquele que te chama para ir para a igreja, é aquele que diz, vai na minha casa orar. A gente precisa renunciar muitas coisas. Renunciar ao mundo e viver para Deus, unicamente para Deus. Amém? Eu agradeço essa rica oportunidade em nome